Vamos ler alguns textos na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Mas agora, sem lei, observe essa palavra, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Nós vamos continuar a leitura daqui a pouquinho, mas observe o seguinte: normalmente os homens, se perguntar para alguém na rua, vai achar o seguinte, que tem que cumprir algum tipo de lei, algum tipo de ordenança para ele ter justiça, para ele ser justificado diante de Deus, para ele ter alguma credencial para mostrar a Deus. Assim pensa o homem natural. Esse texto diz que é completamente o contrário. Primeiro, a justiça não é nossa, é de Deus. E segundo, não é de lei. Sem lei. É assim que se manifesta a justiça de Deus. Mas como é que um Deus santo, perfeito, pode justificar gente como nós? Será que isso não equivale a varrer o pecado para debaixo do tapete e fazer de conta que nada aconteceu? Nós fazemos assim, Deus não pode fazer assim. Se Deus fizesse assim, o universo entraria em colapso. Então vamos ver qual que é a solução de Deus. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É uma declaração extremamente importante. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém pode bater no peito e dizer, isto não é para mim. Posso não aceitar, isso é outra história. Mas eu pequei e eu careço da glória de Deus. E Deus diz, eu te justifico, sem lei. Mas aqui tem uma palavra fundamental, pela a nós cabe exercitar a fé. A nós cabe agarrarmos naquilo que Deus disse e diz amém. Posso não saber explicar, e certamente não sabemos. Posso não entender tudo, e certamente não entendemos. Mas isso não impede que nós exercitemos a nossa fé. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. Então, aqui tem a primeira palavra que eu quero chamar a atenção hoje de manhã, o sangue. Porque essa mesa nos lembra desse elemento, o sangue. No seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. É assim que Deus manifesta a sua justiça. Sem lei, mas com sangue. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então, é como se dissesse, ao longo da história da humanidade, desde Adão, cada pecado deveria ser julgado na hora. E aí não tem outro jeito, né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, na sua tolerância, é como se dissesse, segura aí. Segura aí, porque vem um dia em que eu vou poder manifestar minha justiça de forma plena. E esse é o tempo presente que é mencionado aqui, versículo 26. Que é quando o Senhor morreu por nós, né? Todos os pecados do passado, do presente e do futuro foram colocados sobre ele. E nele receberam todo o castigo de Deus. Por isso que Deus continua sendo justo, perfeito, santo. E em Cristo ele pode justificar pessoas como você e como eu. Mas aqui eu quero mencionar o seguinte, tem uma frase importante aqui. Ele fala dos pecados anteriormente cometidos. São pecados cometidos. Esse é um aspecto importante, né? E o livro de Romanos trata dessas coisas, dos pecados cometidos, com maior ênfase até o capítulo 5. Então, vamos dizer assim, até o capítulo 5, o que está em foco? Os pecados cometidos, né? As coisas que a gente faz desagradam a Deus, porque vai contra a santidade de Deus.
E a palavra de Deus diz o seguinte: para esses daí só tem uma solução: o sangue. O sangue é a propiciação. Ok? Mas vamos avançar mais um pouquinho. Capítulo 5 começa fazendo quase que um resumo dessas coisas e diz: justificados, pois, então Deus manifestou a sua justiça, e quando Deus manifesta a sua justiça em resposta ao nosso exercício de fé, nós somos justificados com a justiça de Deus. Mediante a fé, essa fé é nossa. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Irmãos, de maneira geral, eu acho que o ser humano daria tudo o que tem para ter paz. Ter paz, aqui é ter paz, né? A falta de paz é alguma coisa que corrói, né? Que deprime, que oprime, né? Mas a paz aqui que realmente interessa é a paz com Deus. E esse versículo diz que é possível ter paz com Deus. Mas está aqui, ó, o preço está pago. A pergunta é se nós vamos nos apropriar disso, né? Muito bem, então esse texto segue fazendo um belo resumo desse passado que tem a ver com os pecados anteriormente cometidos. Mas há um divisor de águas aqui, logo no versículo 12. É o outro lado de uma moeda ruim, mas a palavra de Deus trata com isso de forma muito aberta. E diz no versículo 12: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui não diz que os pecados cometidos entraram por Adão. Aqui diz que o pecado enquanto princípio, o pecado enquanto lei, enquanto princípio operante em nós, entrou em Adão pelo pecado de Adão. E os pecados anteriormente cometidos, os que cometemos, são consequência da ação desse princípio. Agora, a solução para os pecados cometidos é o sangue. Mas a solução de Deus para o princípio do pecado que opera em nós não é o sangue, é a morte. É a nossa morte com Cristo. Nós precisamos morrer para o pecado. E é disso que tratam capítulos 5 e 6. Nós não vamos entrar nesse aspecto, né? E depois o capítulo 8 fala de forma tão bonita, né? A maneira com que isso é realizado em nós. Agora, tanto uma coisa como outra está absoluta e totalmente fundamentado no sacrifício que está posto diante de nós, para nossa lembrança hoje de manhã. Porque no capítulo 6, leia comigo, versículo 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Essa mesa fala da morte física do Senhor, né? E depois diz, versículo 6, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho. Quando o Senhor morreu crucificado, aquele princípio do pecado em nós, ali também foi julgado. Fiquei pensando numa ilustração que talvez pudesse ajudar. Toda ilustração é falha, mas eu acho que os irmãos com esse preâmbulo pode ajudar a entender um pouco que desses princípios estão, digamos, manifestos na mesa do Senhor. Imagina um motorista ruim, roda dura, como a gente diz, né? Ele começa a andar, manobrar numa garagem apertada, né? Esbarra aqui, esbarra ali, e o carro começa a acumular arranhões, amassados, coisinhas, né? Isso é análogo aos pecados cometidos. E são consequências de um motorista ruim, que não sabe manobrar. E a solução para eles, o que é? Leva o carro no lanterneiro, faz lanternagem, né? Esse é o equivalente aos pecados que precisam do sangue para serem perdoados, apagados, né? Então você leva o carro no lanterneiro e traz de volta. Mas a menos que você troque o motorista, adivinha o que vai acontecer? Vai tudo começar de novo, claro. Então tem que trocar o motorista.
Isso significa a nossa vida precisa sair do volante e Cristo precisa assumir. Aí ele dirige sem provocar esses incidentes, né? Irmãos, quando o Senhor morreu na cruz por nós, o seu sangue foi vertido. Isso resolve o problema dos pecados cometidos. Mas não podia parar por aí. O motorista tem que ser trocado. Uma nova vida precisa assumir o controle do volante do carro. Paulo disse: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive. Ah, mas como que um Salvador morto poderia viver em nós? Então, era necessário que Deus o ressuscitasse dentre os mortos. E essa mesa nos lembra que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Então, pronto, o Senhor está vivo. Mas como é que o Senhor pode, a vida dele, entrar no carro de cada um de nós? Vai precisar ser distribuída, essa vida tem que ser distribuída para todos os que exercitarem a sua fé. Então, o plano de Deus vai um passo além. Não só é ressuscitado dentre os mortos, como ele é levado às alturas, glorificado, e recebeu a promessa do Pai, o Espírito Santo, que ele derramou a partir do dia de Pentecostes e a partir do Espírito Santo. Ele então é capaz de se fazer presente, né, na vida de cada um de nós. Então nós podemos, como Paulo dizer, não sou eu mais quem vive. Eu não dirijo esse carro, não põe mais essa mão nesse volante. Mas Cristo vive em mim, né? E para não achar que isso é uma coisa fácil, temos o capítulo 7, a experiência de Paulo, dizendo, olha, é luta, e a luta é diária, né? Eu não quero pôr a mão no volante, mas acabo apertando o pedal, acabo puxando o freio de mão, acabo fazendo bobagem, né? Mas o Senhor é cheio de graça. O capítulo 8 nos diz, então, como é que se dá esse mecanismo de troca de vida? E é pelo Espírito Santo. Aqueles que estão em Cristo, né? Aqueles que pendem para as coisas do Espírito, não para as coisas da carne, né? Então vemos que nesse processo, irmão, nós precisamos da morte do Senhor, precisamos da ressurreição do Senhor, precisamos da ascensão e da glorificação do Senhor, que recebeu o Espírito Santo que foi derramado. E tudo isso é consequência da obra realizada na cruz do Calvário. Essa obra que nós fazemos memória nesta manhã com grande alegria e gratidão ao Senhor. Tudo é a graça de Deus. Tudo é a graça de Deus. Tenta fazer qualquer uma dessas coisas. E a única coisa que você vai fazer é amassar o carro. E cada vez pior. Aí você fala assim, deixa que eu acerto. Em vez de martelinho de ouro, você usa uma marreta. O carro fica pior do que estava. É só Deus. Mas graças ao Senhor, a obra está concluída. Quando o Senhor morreu, eu disse, está consumado. Então, cabe a nós nos apropriarmos disso pela fé. Então, o Senhor nos convida, todos aqueles que creram, que exercitaram essa fé e que se apossaram dessa realidade, a participarmos com gratidão e com alegria desse momento. Então, vou pedir que dois irmãos graciosamente venham, né, partir o pão, distribuir os elementos. Vamos participar com alegria. Amém?